Se o seu casamento está por um fio, faça essas 4 coisas em nome de Jesus. Confie na graça do Senhor, que eu creio que o seu casamento vai ser restaurado, completamente reformado. É bem interessante porque muitas pessoas me mandam direto assim, Gabriel, eu não aguento mais, é difícil. Chega direto no meu Instagram lá, o Gabriel CBO. E eu acho interessante como as pessoas muitas vezes não sabem qual é o próximo degrau, qual é o próximo passo. O que fazer? Elas estão realmente míopes. Existe quase uma cegueira. Eu não consigo enxergar qual é o ponto de melhoria. Eu não consigo enxergar qual é o escape, qual é a saída, qual é a luz do fim do túnel. Eu quero te ajudar com esse vídeo, tá bom? Antes de mais nada, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tem muito vídeo de valor, tem palestra aqui dentro. É só você procurar as playlists, é só você acessar os outros conteúdos, depois desse, claro. E também me segue nas outras redes sociais. Gabriel CBO, lá no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Twitter, no Facebook. Só editar Gabriel CBO e você vai poder me seguir e a gente vai poder se relacionar por lá, tá bom? É isso. Primeiro passo, ele é muito simples, mas não é óbvio. Muita gente ignora esse primeiro passo e por isso 90% das suas brigas vão acabar se você começar a aplicar esse primeiro passo, que é importantíssimo. Ele vai livrar você dessa erupção que acontece muitas vezes num ambiente de discussão no seu casamento. É quando os dois estão querendo acertar, estão tentando alcançar um alvo, um objetivo de convencer um ao outro, mas ambos não estão aplicando esse primeiro passo. Então, o primeiro passo é você decretar o fim de toda a ira dentro do seu casamento. Você fica irado com qualquer tipo de comportamento, você comunica de forma errada para você um evento ou alguma situação que seu cônjuge faz o tempo inteiro. Se o seu cônjuge vem com uma simples palavra, algum tipo de sugestão ou crítica, você simplesmente se inflama, porque você está desfocado da repreensão. A palavra de Deus diz que aquele que ama a repreensão e o repreensor, aquele que te repreende, ama a justiça, ama a sabedoria, adquire conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão, aquele que aborrece a repreensão, qualquer tipo de crítica, eu não vou suportar qualquer tipo de crítica, essa pessoa, na verdade, é tola e nunca vai adquirir o conhecimento. Então você precisa abandonar a ideia de ira no seu casamento. O casamento não é um lugar de ira, senão contra o seu próprio pecado. Então, por você ser um pecador, por seu cônjuge, né, sua esposa, seu marido, serem pecadores, você vai precisar começar a aplicar esse primeiro passo. O primeiro passo é Provérbios 15, versículo 1, que diz: a resposta branda ou mansa desvia a ira, a fúria, mas a palavra dura suscita, ou seja, inicia a ira. Mas, Gabriel, é exatamente esse versículo que o meu cônjuge precisa, você não entendeu ainda. Muito provavelmente você está rixoso, rixosa com o seu cônjuge. Você, muitas vezes, recebe uma palavra e vem de uma forma que atinge o seu coração da pior maneira possível. Porque você está interpretando as coisas como um filtro, a nossa mente é como um filtro. Você está interpretando as coisas da forma errada. O seu filtro está completamente negativo. É como se eu colocasse qualquer líquido e você transformasse ele num pH ácido. O seu filtro, o filtro da sua mente, do seu coração, está equivocado, porque você não está pensando de maneira branda, justa, mansa. Comece a pensar aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Comece a pensar que o seu marido ou a sua esposa tem boa intenção naquele processo, naquela conversa. E você vai começar a dizer não para a ira. Assim como você tem que dizer não para batata frita, vez ou outra, se você quer emagrecer. Você tem que dizer não para Coca-Cola, se você quer emagrecer, né, se você quer ter saúde. Você vai precisar dizer não para a sua ira. Então, o primeiro passo é simples, mas não é comum, né, de ser aplicado. Você está por um fio no seu casamento? Para de discutir de forma irada. Para de tentar fazer prevalecer sempre a sua visão, a sua maneira. Para com isso agora, cede. Lembra Jesus? Ele fala para oferecer outra face? Oferece outra face, aplica o que a palavra de Deus diz. Mansidão vai desviar a ira. Às vezes seu cônjuge vem irado por algum motivo que você não acha justo, portanto ele vem com a luva de boxe, né, metaforicamente, você também vai pegar a luva de boxe. E o que vai sair dali? Só dor, sofrimento. Para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Olha, entenda uma coisa. São 2 pecadores dentro do casamento. 2 pecadores. Isso aqui dá um nugget, Artuzão. 2 pecadores. A palavra de Deus diz que eu preciso enxergar a minha própria perspectiva de pecado como sendo o principal dos pecadores. Então você é o principal dos pecadores, não é o seu cônjuge. O seu cônjuge, você pode até assumir que ele é o segundo principal dos pecadores. Então, sendo 2 pecadores no relacionamento,
Existem todos os motivos, todas as formas possíveis do mundo para tudo dar errado. Mas existe uma única forma pela qual Deus quer que você e o seu cônjuge vivam. E essa é não só a única forma pela qual você pode dar certo no casamento, mas é a única forma que Deus quer que você viva. Que é ambos pecadores, cheios da graça de Deus, reconhecem que são pecadores, que são falhos, e assumem uma postura humilde, branda, por serem falhos. Eles reconhecem, então, que a falha do outro pode ser manifestada também através da sua própria falha. Então você falha muito. O seu cônjuge também falha muito. A bronca toda acontece quando você se acha mais justo ou mais justa do que o seu marido ou a sua esposa. Vocês são injustos, pecadores, e se tornam justos por causa de Cristo Jesus, que por meio da sua palavra te purifica, como diz Efésios capítulo 5, que diz que o marido deve purificar a sua esposa pela palavra, como Cristo faz com a igreja. Então Cristo faz comigo e você, sendo você homem ou mulher, você faz parte da igreja se você crê em Cristo, e se você busca o Senhor dominicalmente ali, especialmente numa comunidade local, você e eu somos parte de uma igreja. Nós somos parte dessa igreja de Cristo e fomos amados por Cristo. E Ele nos purifica pela palavra. O que é que eu preciso fazer? Me expor a palavra. Então eu e você muitas vezes não estamos nos expondo a palavra o tanto quanto ela deveria nos constranger a mudar. A palavra de Deus nos repreende, nos exorta o tempo inteiro. Por isso que nós precisamos dela. Precisamos ser purificados por ela. Como o ferro afia o ferro. Como o diamante aperfeiçoa o outro diamante. Assim é o cônjuge com o outro por meio da palavra. Então eu e você, nós precisamos assumir a postura de que somos pecadores, casamos com pessoas pecadoras e todos os caminhos vão fazer com que isso dê errado. Mas existe um único caminho que Deus quer que eu siga para que tudo no meu casamento dê certo, e o caminho é do arrependimento e da humildade. Você precisa se arrepender quando errar e pedir perdão. E você precisa ter um coração perdoador, como, por exemplo, aquele servo infiel deveria ter tido. Você lembra da parábola que Jesus conta sobre o servo que estava devendo uma quantidade gigantesca de dinheiro para o rei, para o seu senhor? Ele chega, se ajoelha, chora. Naquela época, aquele tipo de sanção, né, ia fazer com que ele e toda a sua família fossem presos, se tornassem escravos para pagar a dívida. E aquele rei, ele se compadece e perdoa a dívida. Ele não simplesmente posterga a dívida, faz assim, você vai pagar em mais vezes. Ele simplesmente perdoa a dívida. Aquele servo sai, então, dali, encontra um conservo, né, encontra alguém que era servo junto com ele daquele rei, só que aquela outra pessoa estava devendo, sei lá, imagina, né, um montante de 10 bilhões era a dívida que ele tinha com o rei, não tinha como pagar, e o rei perdoou essa dívida. Ele encontra um outro, né, que tem uma dívida de 100 reais com ele. E aí ele cobra, ele diz assim, você vai ser preso, você precisa me dar os 100 reais. Ou seja, ele age de forma incompassiva, não misericordiosa. O rei foi misericordioso com ele, conquanto a dívida dele fosse muito maior. Porque ele não está agindo com misericórdia, é o mesmo patamar. Por isso que Jesus diz, se vocês não perdoarem aos outros vossas ofensas, vocês não serão perdoados por Deus. Por isso que eu e você precisamos perdoar aos outros as ofensas deles para conosco, que são infinitamente menores do que as ofensas que nós cometemos contra o nosso Pai Celestial. Por isso que Jesus diz, vocês vão perdoar até 70 vezes 7, é um número perfeito. 7 na Bíblia traz uma atribuição de perfeição. Então 70 vezes 7 traz a ideia de completude. Vocês vão perdoar de forma plena quantas vezes forem necessárias, porque é assim que Deus nos perdoa, quando nós nos arrependemos. Então você precisa ter uma disposição de se arrepender, pedir perdão, mas também de perdoar, um coração perdoador. Tudo isso surge com a mansidão, com a humildade. Fuja de qualquer padrão de ira. Por que eu e você nós nos tornamos iracundos? Por que eu e você nós explodimos com o nosso cônjuge? Por quê? Porque nós nos sentimos mais justos que ele, ou do que ela. Nós nos sentimos mais justos e dignos, merecedores de sermos honrados, respeitados, aclamados no nosso casamento. E não é assim. Se nós não formos respeitados na medida que nós achamos que deveríamos ser respeitados, deveríamos então assumir a postura de Cristo, de humildade, de mansidão. Então o primeiro passo parece óbvio, não é assuma a postura de mansidão, nunca mais discuta. E não é silenciar, não é ficar calado. É buscar soluções por meio do diálogo manso. Tem gente que diz assim, Gabriel, agora que você falou isso, eu nunca mais vou falar nada. Também não vou falar mais nada com o meu cônjuge. Toda vez a gente briga, toda vez que eu falo a gente briga. Esse é o imaturo falando como vai agir para gerar solução nenhuma. A solução vai vir quando você assumir a postura humilde de Cristo e começar a conversar de forma mansa, branda. Segundo passo importante, entenda qual é o foco do problema.
Você já entendeu que você é pecador, que você é o principal dos pecadores. O seu cônjuge é o segundo principal. O único caminho pelo qual Deus quer que você trilhe, e o único possível para que dê certo, é o caminho da obediência a Deus. Obediência aos mandamentos do Senhor. Isso não é leite. Então, o único caminho que vai dar certo é o fechamento daquele, né? O único caminho que vai dar certo no seu casamento é o caminho da obediência aos mandamentos de Deus. Então, entenda qual é o foco do problema. O foco do problema provavelmente mora no seu coração, na forma interpretativa e errada que você está dando para cada evento que acontece no seu casamento. Então, você vai precisar entender o foco do problema, mapear esse foco, mapear a raiz, né, do problema. Imagina que você tem uma casa cheia de madeiras viçosas de jaqueira, ou madeiras, não sei, de maçaranduba, e você está ali com aquela casa bonita, vislumbrante, maravilhosa. Só que a madeira está toda corroída por cupim, por dentro ela está podre. Você precisa, então, checar esse problema e chamar o quê? Provavelmente um detetizador, né, para poder acabar com a raiz, o mal, né, o problema no seu casamento, ou na sua casa, nessa metáfora, você vai ter que acabar, né, matando com detetização. A solução só surge quando você identifica o problema. Por isso, quando eu e você nós vamos no médico, o médico primeiro faz uma série de exames para diagnosticar. Imagina, se ele não fizesse nenhum tipo de exame, você chegasse diante dele, por exemplo, com um caso de infecção urinária, e ele te desse um medicamento para desinflamar a sua musculatura, ou para proteger, por exemplo, a sua coluna. Imagina que desproposital, sem intenção, uma pessoa que não tem responsabilidade alguma com a saúde humana. Não deveria nem se chamar de médico uma pessoa dessa. Precisa investir, precisa fazer uma anamnese, precisa fazer um laudo. Para essa metáfora de casa, né, você precisa fazer um laudo da sua casa. Como é que está o seu casamento? Esse laudo é o que o engenheiro faz para identificar, por exemplo, o que é que precisa ser trocado, o que é que precisa ser melhorado, ou que tipo de estrutura, que tipo de solução você vai ter para o seu casamento. Você precisa laudar o seu casamento. Qual é o foco do problema? Mapeie as necessidades do seu cônjuge. Mapeie as necessidades do seu cônjuge. Às vezes a sua esposa está querendo só que você, 2 noites na semana, acorde para pegar o bebê quando ele estiver chorando de madrugada. É só isso. E às vezes você não está nem aí. Você deixa mesmo, por exemplo, que sua esposa acorde de madrugada. Todas as vezes ela acorda. Às vezes, pô, Gabriel, mas eu tenho dificuldade porque é difícil. Caramba, faz o seguinte, fala com sua esposa, amor, se você tiver mais sensibilidade que eu para acordar quando eu vi o show do bebê, dá uma catucada que eu vou ficar atento. Quando você me balançar, eu vou levantar para ir pegar ela, para trocar ela. Às vezes o bebê tá xixado, né? Tá cheio de xixi, fez cocô, aí acordou assustado, acordou no meio da noite. Sua esposa às vezes precisa disso, às vezes não é nem a semana toda, são 2 noites que você vai acordar mais cedo. Andressa me pediu muito isso. Identifica as necessidades. Às vezes sua esposa só quer que você faça uma declaração de amor para ela pública. Porque, veja, declaração privada é maravilhosa. Mas veja, o rei, Deus chamou você para ser o rei do seu lar. E a sua esposa é a rainha. O rei reconhece publicamente sua rainha. Todos no reino sabem quem é a rainha. Às vezes a sua esposa só quer um texto, só quer uma frase, um trecho da música que vocês mais gostam, um trecho da música de vocês. Posta lá uma foto bonita, dizendo a importância dela, o quanto você é grato a Deus por ter criado a sua esposa para você. Foi para ele mesmo, claro, para Deus. Deus nos criou para si mesmo, para a glória do seu próprio nome, mas também consagrou esse encontro, né? Proporcionou que vocês estivessem casados. Às vezes a sua esposa tem uma necessidade, por exemplo, né, de você servir um pouco mais dentro de casa, ser uma pessoa que ajuda um pouco mais nas necessidades, é um pouco mais sensível. Ou às vezes ela quer só que você converse, que você fale do seu dia. Às vezes não é nem tanto que você ouça, né? Porque tem maridos que ouvem bem, mas não conversam, não falam. Ela fica sabendo sobre as coisas que você está planejando ou projetando no trabalho através de outras pessoas. Quando vai com o encontro de amigos do trabalho, você leva a sua esposa, por exemplo, então ali os casais, né, as esposas, os maridos de quem trabalha com você na empresa, a sua esposa fica sabendo de coisas que era para você contar em casa, você não conta. Mapeie as necessidades. Mapeie as necessidades e vai matando uma por uma. Terceiro passo, seu casamento está por um fio. Tire o peso, especialmente mulheres, esposas, entende? Você tem um marido, às vezes você coloca muita expectativa em cima do seu marido, muita expectativa. A sua felicidade não depende do seu marido. A sua felicidade depende de Cristo. Não coloque esse fardo sobre ele. A sua satisfação, a sua felicidade moram em Cristo Jesus. Por isso, centralize Deus na sua vida. Coloque ele no centro, no trono da sua existência e da sua vida. Isso não vai fazer você amar menos o seu marido, pelo contrário. Vai fazer você se abrir ainda mais.
Diminuir as insatisfações e a ingratidão, por exemplo, que mora no seu coração, porque ele não faz isso e aquilo. A sua satisfação, o seu varão perfeito é Cristo. O seu marido está no processo de lapidação, inclusive ele vai ser moldado muito pela forma como você conduz as exortações. Se você só reclama, você recebe um marido tapado, você recebe um marido que foge de você. Mas se você elogia, se você reconhece, se você honra, se você muitas vezes exorta e chama de forma sábia, o seu marido vai começar a ter uma postura diferente. As chances são que isso vai acontecer. Então não coloque o peso da sua felicidade, da sua satisfação em seu marido. Coloque em Deus, é Ele que pode suprir isso em você. Então se tudo vem do Senhor, liberte-se desse peso, minha irmã, de estar o tempo todo insatisfeita. Às vezes você está olhando para o seu filho e está sorrindo, é maravilhoso, porque você não tem expectativas com ele. E você está ali sorrindo, terminou aquele momento de brincadeira com o seu filho, você vira para o seu marido e lembra que ele não fez aquilo ou não atendeu uma certa necessidade, e você lembra que você precisa mostrar para ele insatisfação. Então você estava sorrindo do estado emocional, em um segundo, como se fosse o estalar de um interruptor para acender a luz. Em um segundo, você vira para o seu marido, contempla ele e você fecha a cara. Então o seu problema não é que falta alegria. Seu problema é um não parâmetro daquilo que deve ser colocado diante do seu coração por Deus. A satisfação tem que estar em Deus. Sorria para o seu marido. Ame o seu marido. Tire o peso, todo o peso em relação à sua felicidade e satisfação no lar. Coloque sobre Cristo. E o seu marido vai conseguir ter um pouquinho de fôlego, inclusive, para melhorar como Cristo o chama a melhorar. Eu não estou dizendo que você não vai trazer as suas insatisfações, suas necessidades, vai trazer. Mas de forma sábia. E às vezes a mulher acha que vai conseguir isso de forma sábia, né? Mostrando que o marido está insatisfeito. Mostrando o tempo inteiro que está triste. Aí o cara começa a pensar, meu irmão, eu estou em casa, pouco tempo. E a minha mulher está triste o tempo inteiro por causa de mim, eu não sei o que fazer, eu não consigo melhorar. Eu tenho sido assim. Então, quer dizer que eu estou fazendo mal para minha família, eu estou fazendo mal para minha esposa. Ah, é isso que eu queria que ele descobrisse, Gabriel. Mas ele não sabe sair dali. Ele não sabe. Então, ao invés de ter um ambiente harmonioso, maravilhoso, um ambiente de lar, um ambiente de amor, você está tornando o ambiente ainda mais pesado do que deveria. Porque você está colocando toda a sua felicidade, a expectativa de felicidade no seu marido e não em Deus. Então, coloque Deus no centro. Toda a sua satisfação, toda a sua felicidade dentro do Senhor. E o quarto passo, o quarto ponto, pelo qual eu gostaria de encorajar você a fazer. Se seu casamento está por um fio. Muitas pessoas já foram ajudadas, casais, pelo método do casamento reformado, que é o meu método online. Vou deixar o link aqui na descrição. É um curso completo, né? Você vai poder assistir aula por aula, são 8 módulos. É incrível, pega você na mão, do zero, do status de não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu estou querendo fugir do meu casamento, para colocar você de fato. Né? Esse é o ponto A. Mas a transformação acontece por meio da palavra de Deus, princípios da palavra de Deus, porque é um curso cristão, sim, para cristãos de forma essencial. Os não cristãos que aplicarem isso, muito provavelmente vão ter resultado também, mas de uma forma diferente, porque a essência é que você vai viver para Deus. Mas o fato é que a transformação acontece por meio da palavra de Deus, por meio da graça do Senhor, né, atuando, e eu oro pelos meus alunos e etc., é de que você vai sair de um status de querer fugir do seu casamento, não saber o que fazer, para um status de um casamento abundante, feliz, próspero. Um casamento onde você é honrado pela sua esposa, onde você é reconhecido como marido, você é respeitado, onde você desfruta de sexo, né, sexo abundante, aquele sexo que é gostoso, que é cheio de empenho, onde você desfruta também, por exemplo, né, de um casamento, um lar que é harmonioso, onde a sua esposa ela cuida de você, cuida das coisas. Você que é esposa, você vai desfrutar de um casamento onde seu marido te protege, provê o necessário, entende suas necessidades, conversa com você. Você vai voltar a viver aquela lua de mel que você vivia. E é possível, mesmo que você não consiga enxergar, é possível viver em lua de mel. Eu digo para a Andressa, a gente vive em lua de mel, isso é maravilhoso. E é incrível poder agradecer a Deus por isso, por esse desfrute. Poder beijar minha esposa, poder desfrutar dela, poder acolhê-la, poder cuidar dela. Você vai ter um marido que vai ser sacerdote, um marido que vai amar a Deus, assim, todas as coisas, vai amar a família, vai cuidar da família, vai negar a si mesmo para se entregar e se sacrificar pela família. Ele vai cuidar dos interesses da família, dos seus interesses, vai cuidar do seu coração, ele vai ter preocupação com você, ele vai te amar e te honrar, ele vai ser fiel a você. Entende o que eu quero dizer? Então, essa é a transformação que a gente desfruta no casamento reformado. Mas, eu sei que tem alguns casos que são muito específicos, que às vezes o casamento já está por um fio mesmo, você precisa de um aconselhamento mais pessoal, você precisa ser ouvido, ser ouvida, você precisa de conselhos mais
direcionados para algo particular que está acontecendo na vida de vocês. E esse é o quarto ponto. É uma mentoria. Você precisa buscar um mentor bíblico e eu queria abrir essa possibilidade aqui para você. Se você tem interesse, né, em participar de uma mentoria, um casal, comigo, né, Gabriel CBO, tenho ajudado muitos casais ao longo desses anos e quero continuar ajudando. Eu vou abrir essa possibilidade para você fazer apenas a mentoria. Então, se você fizer o casamento reformado, vai ser uma bênção para a sua vida, para a sua família. Mas se você tiver algo específico, você quer ser ouvido, quer ser ouvida, você quer ser tratado de forma individual, personalizada, você vai poder também fazer essa mentoria. Só basta você ir lá no meu direct do Instagram, então aqui nos comentários, deixar a palavra escrita mentoria. Eu vou te passar todos os detalhes importantes para a gente poder iniciar esse processo, tá bom? Esses encontros. Geralmente eu fecho um pacote de 4 encontros pelo menos. Eu acredito que no segundo encontro já existem transformações significativas e tem alguns casais que até preferem parar por aqui. Mas geralmente 4 encontros, são 4 semanas para a gente, no mês, trabalhar todos os fundamentos de forma específica para que você possa sair de um casamento que está em ruínas para um casamento que é completamente restaurado, reformado e abundante para a glória de Deus, tá bom? Esse é o quarto passo. Vamos juntos. Eu espero te ver lá no meu direct no Instagram, lá no Gabriel CBO. Só digitar Gabriel CBO lá no Instagram, me segue para mais. Clique em gostei desse vídeo, comenta, compartilha. Qual passo desse você vai começar a implementar a partir de agora? Compartilhe essa aula, esse vídeo, nos seus grupos de igreja, nos seus grupos de casais, para que você possa abençoar outras pessoas, tá bom? Para quem quer me chamar para uma palestra na sua igreja, saiba, eu não cobro nada, né? Nem eu nem a Andressa, a gente cobra nada para palestrar, para ministrar, só realmente os custos de deslocamento e hospedagem, caso seja um lugar diferente em Recife, tá bom? Basta entrar no meu direct também, a gente agenda uma palestra e vamos juntos. Deus te abençoe abundantemente, cheio no coração.